Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Fundamentais, e vamos falar um pouquinho hoje sobre a convivência familiar e comunitária e mais, gente, qual a diferença entre famílias acolhedoras, instituição de acolhimento e os programas de apadrinhamento. Você sabe a diferença de família acolhedora para padrinho ou madrinha? Vamos ver tudo isso na dica de hoje. Vou colocar aqui para vocês então, inicialmente, gente, vou jogar na tela o primeiro dos nossos assuntos, que é o apadrinhamento. O apadrinhamento, ele aparece, então, previsto no nosso ECA, certo? Já vou trazer para vocês algumas perguntinhas que eu acho bem legais, bem pertinentes para a sua prova. A quem se destina, em que consiste, quem pode ser padrinho ou madrinha e quais são as crianças e adolescentes que têm prioridade no apadrinhamento, tá bom? É válido, inclusive, você pode complementar essa informação aí. O ECA, gente, ele foi alterado pela lei número 13.509, ali em 2017, a respeito do apadrinhamento, abrindo essa possibilidade, tá? Então, veja, ó. O que é o apadrinhamento, né? A primeira pergunta é a quem ele se destina. Então, quando nós falamos em apadrinhamento, você vai levar em consideração aqui crianças e adolescentes em instituições acolhedora ou em família acolhedora. Certo? É uma criança que está em instituição ou está em família acolhedora. Ok? A quem se destina? Em que consiste o apadrinhamento, gente? Na criação de vínculos externos. Criação de vínculos externos a essa instituição ou a essa família. Como assim, prof? Nós vamos ter a intenção aqui, até se você quiser complementar, né? Colocar umas flechinhas aqui. Nós vamos ter a intenção de desenvolver socialmente, moralmente, também desenvolvimento físico, cognitivo, desenvolvimento educacional e desenvolvimento, por que não, financeiro, né? Todos esses setores, gente, ó, desenvolvimento, tá? É isso que intenta, que tem como objetivo o apadrinhamento. Então, veja assim, seguinte, ó, a criança ou o adolescente saiu da família natural. Como é que é o mnemônico? Família natural é a regra geral. Por quê? Porque se tenta manter os vínculos que a criança ou adolescente tem com o seu pai, mãe ou um deles na ausência do outro, né? Biológicos. A regra geral é a família natural, é reestruturar aquele grupo, é reintegrar a criança àquele grupo. Mas às vezes não é possível. Os pais desejam entregar filho para adoção ou os pais mesmos, né? Sofrem de algum tipo de doença, drogadição, né? Tratamento que é necessário daí, e aí nós vamos ter o artigo 129 falando sobre as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, dentre as quais nós temos o tratamento com relação à inclusão em programas de auxílio e tratamento para alcoólatras, toxicômanos, não é? E tudo isso significa que aquele núcleo durante aquele período não consegue abraçar, guardar e fornecer os direitos fundamentais àquela criança ou àquele adolescente. E em razão disso ela precisa sair de lá e ser levada para uma família acolhedora ou para uma instituição de acolhimento. Lembra, a família acolhedora e a instituição de acolhimento estão para guardar e prover os direitos fundamentais a crianças e adolescentes, certo? E o apadrinhamento, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre esses sujeitos, esses agentes que vêm de fora, a gente já vai ver quem eles podem ser, que vêm de fora dessas instituições, de fora da família acolhedora, para promover um momento de alegria, de lazer a essa criança ou esse adolescente, buscando o seu desenvolvimento. Então, vai levar para passear, vai fazer curso, vai inscrever a criança ou adolescente em um clube, em um time de futebol, não é? Ou vai desenvolver simplesmente um momento de lazer consigo mesmos ali, juntos, certo? Então, quando você fala em que consiste, realização e criação de vínculos externos. Quem pode ser padrinho ou madrinha, gente?
Lembra aqui, ó, maiores de 18 anos e não inscritos nos cadastros de adoção. Nos cadastros de adoção. São requisitos, então, legais, tudo bem? Onde se privilegia a constituição de vínculos, né, com esses outros sujeitos que não desejam ser família substituta. E quais são as crianças e adolescentes que têm prioridade, gente? Aliás, antes disso, deixa eu só colocar uma observação aqui, deixa eu puxar um colchete, vou colocar aqui, ó. Também pessoas jurídicas. Também pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças e adolescentes, inclusive auxiliando financeiramente essas crianças e adolescentes, né? Então, coloque aí, inclusive, pessoas jurídicas. Agora sim, quais são as crianças que têm prioridade, gente? Ou adolescentes que têm prioridade, né? Aquelas que com maior ou com remota possibilidade de reinserção / adoção. Quanto maior for a dificuldade de reinserir, de reintegrar essa criança à sua família natural, ou a dificuldade de encontrar para ela uma família substituta, mais facilmente ela vai ser alvo do programa de apadrinhamento, vai receber um padrinho, uma madrinha. Certo? Ao lado do apadrinhamento, é importante, então, você fazer essa distinção com relação ao próprio acolhimento institucional e as famílias acolhedoras. Então, eu coloquei para vocês uma síntese do artigo que fala sobre o acolhimento institucional, galerinha, que também, mais uma vez, reforço aqui, né, é exceção, porque a regra geral é a família natural. Vou falar isso 10.000 vezes ao longo das nossas dicas. Para você lembrar que a reinserção e a reintegração na família natural é sempre regra. Então, o acolhimento institucional ele é exceção. Ele vai ter um prazo máximo de 18 meses, e lembra que a reavaliação da situação é a cada 3 meses, reforçando aqui essa periodicidade, tá? E ainda, gente, mesmo que esteja em acolhimento institucional, há a garantia de convivência, tá? As visitas periódicas, claro que, salvo a vedação por autoridade judiciária, né? Mas é garantida a convivência com os pais ou responsável, tá bom? Então, cuidado com a literalidade desse artigo. Ele vai dizer que, ainda que a criança ou adolescente esteja em acolhimento institucional, isso não quer dizer que os pais ou responsável legal, o tutor, não possa visitar essa criança ou esse adolescente. Então, o direito à convivência, ele permanece, independentemente de autorização judicial, da autoridade judiciária, tá bom? Qual é a pegadinha? É a questão de dizer para você que que depende de autorização judiciária para a visitação. Ok? Não depende. Claro que se a autoridade judiciária entender que o ideal é não ocorrer essa visitação, aí isso precisa ficar determinado já desde o momento em que se caminha essa criança ou esse adolescente para a instituição ou para a família, tá bom? A gente vai ver também como que é feito esse acolhimento, né, por meio da guia de acolhimento. Então, a autoridade judiciária já precisa deixar claro se caso essa convivência com os pais ou responsável não seja indicada, tá bom? Mas a regra é a convivência. Além disso, gente, quando a mãe adolescente estiver em acolhimento, pode ocorrer, né? A mãe adolescente está em acolhimento institucional. Também é garantido o direito à visitação por parte da criança e do adolescente a essa mãe, ok? E a mãe adolescente, ela tem ainda todo um apoio e suporte com relação à política de assistência à saúde, inclusive envolvendo as mamães durante todo o estado puerperal,
de atendimento por uma equipe multidisciplinar que vai fazer a verificação e a avaliação das condições dessa mamãe com esse estado puerperal para receber a visitação por parte dos seus filhos, tá bom? E aí, por último, as famílias acolhedoras. Então, para você fazer o tripé da distinção, né? Apadrinhamento, acolhimento institucional e famílias acolhedoras. O que é uma família acolhedora, gente? É uma pessoa ou um grupo familiar que se cadastra para receber crianças e adolescentes que não podem voltar para casa. Porque o grupo familiar, a família natural está desfeito, está sofrendo por um trauma, por um problema de saúde, foi sentenciado e apenado e está cumprindo pena. Então o ECA cria o programa de famílias acolhedoras. Coloquei para vocês aqui no slide que essa inclusão, ela tem inclusive preferência com relação ao acolhimento institucional. Certo? Por quê? Porque nas famílias é claro que já vai haver, gente, um desenvolvimento de afinidade e afetividade, né? Você vai estar ali inserido em outro grupo e contexto familiares. Aí você pode dizer, mas até que ponto que isso é benéfico? Carinho e afeto é sempre benéfico, né, minha gente? Oh, meu Deus! Então, as famílias acolhedoras têm predileção, preferência com relação ao acolhimento institucional, tá? E eu coloco para vocês um requisito aqui, quais as famílias podem ser cadastradas, né? Qual é o procedimento, como é que funciona na prática, tá bom? Então, veja. Pessoa. Aí eu vou colocar a literalidade do ECA, tá? Ou casal. Cadastrados. Ok? Prof, esse cadastro aqui é o cadastro único para ser família adotante, adotiva, como a gente chama, né? Família substituta? Não, galera. Esse cadastro é para ser família acolhedora. Ok? E aí eu quero que você tome nota. Preste muita atenção. Nós temos em trânsito, está tramitando, um projeto de lei que visa conferir às famílias acolhedoras preferência com relação à adoção de crianças e adolescentes que estejam sob sua guarda. Mas esse projeto de lei ainda não passou, galera. Ele ainda não é lei, né? Ainda não incorporou o ECA. Eu, inclusive, gravei para o Estratégia OAB uma live sobre isso. Você pode procurar no perfil do Estratégia OAB lá no Instagram. Por quê, gente? Qual é a grande preocupação dessa prof? Nós temos que, pela doutrina do ECA, é vedada a adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É a adoção que prescinde, que descarta o procedimento. Aquela adoção que se dá quando uma vizinha, uma amiga cata uma criança da outra e cria, sabe? Ou até mesmo desenvolve com essa criança laços que são muitas vezes ilícitos, oriundos de um ato ilícito, e depois de desenvolver esses laços de afinidade e afetividade, levanta a voz para dizer, agora eu já tenho afinidade e afetividade, essa criança é minha. Sem obedecer ao procedimento de adoção, certo? Então é uma grande problemática esse projeto de lei privilegiar essas famílias se esse projeto não prever algum limite com relação a procedimentos. Pressupor que toda família acolhedora já desenvolveu afinidade e afetividade e vai deter a guarda sendo convertida em adoção, ou seja, de imediato, de plano, automaticamente. Esse é o medo da prof. Nós precisamos ter a observância do estágio de convivência, certo? Há que se fazer a apuração com relação a esse passo a passo, esse caminhar do grupo familiar. Então, o meu medo com relação ao projeto, que pode dar muito certo, ok? Pode fazer várias crianças e vários adolescentes irem para lares saudáveis mais rápido, não é? Mas também pode acabar negligenciando direitos de crianças e adolescentes. Sabe por quê? Por causa desse parágrafo aqui, ó. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para ajudar a auxiliar as famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras poderão receber dinheiro, a depender, é claro, da motivação, número de pessoas acolhidas, né? E além disso, por causa desse termozinho aqui, gente, a família acolhedora, ela exerce-se mediante guarda, o que significa dizer que ela detém os poderes
de guardiã, família, né? Vai se insurgir com relação a terceiros. Vai proteger o direito da criança e do adolescente, inclusive perante os pais biológicos. Exercício de guarda é proteção com relação aos direitos fundamentais perante qualquer pessoa. Olha o poder que tem uma família acolhedora, certo? Então, tem que se tomar muito cuidado com a instituição desse programa. Por isso, a minha ressalva. Ainda não temos alteração do texto normativo, então a prof não colacionou a íntegra do projeto de lei, só levanto como uma curiosidade para vocês. O que vale ainda é a regra. A lista para você se cadastrar como família acolhedora, ela é independente da lista do cadastro único para a adoção, certo? Inclusive, há que se falar sobre essa independência que, por enquanto, é vigente e é saudável, né? Saudável do ponto de vista que as famílias acolhedoras exercem guarda e defenderão interesses de crianças e adolescentes perante terceiros. E com isso nós fechamos a distinção, então, desses 3 grandes institutos: apadrinhamento, as instituições de acolhimento e as famílias acolhedoras. Vejo vocês na próxima dica. Um abraço e até mais!